Olá pessoal, meu nome é João Motarelli, eu sou nutricionista e há 10 anos estudando Mindful Eating e é com muito prazer que a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast da Consciência Alimentar, podcast que desperta você para uma alimentação e uma vida mais consciente. No episódio de hoje, você vai entender mais o porquê que é tão difícil seguir uma alimentação equilibrada, porquê que você pode estar sofrendo o efeito sanfona, ganhando e reganhando peso, e como a desatenção está impactando negativamente as suas escolhas alimentares. Entender como comportamentos problemáticos, como o comer emocional, a compulsão alimentar e o beliscar, também conhecido como comer externo, podem impactar negativamente as suas escolhas alimentares. E como o Mindful Eating, o Mindfulness pode ser o caminho para você ter uma alimentação equilibrada e lidar com esses comportamentos disfuncionais e sair do efeito sanfona. Então vamos lá, afinal, o que é de fato Mindful Eating? Por que ele se tornou tão praticado nos dias atuais? O Mindful Eating a gente vai definir como, ou consciência alimentar, como uma forma da gente se relacionar com a comida e o nosso corpo no momento presente com aceitação e compaixão. Ainda ficou confuso para você? Calma, que eu ainda vou te explicar. Um dos maiores desafios da nossa atualidade em ter uma alimentação adequada é conseguir fazer boas escolhas. E o que a gente mais escuta hoje é: eu sei o que comer, eu só não consigo seguir essas orientações, eu não consigo me manter fazendo isso. Na minha prática clínica, nas aulas com os alunos de nutrição, de psicologia, de medicina, a realidade é muito clara. Embora esses profissionais saibam orientar os seus pacientes sobre o que comer, o resultado é decepcionante. Mesmo consciente da necessidade de aumentar o consumo de fruta, reduzir o consumo de açúcar e incorporar essas frutas, essas verduras na alimentação, eles acabam falhando em implementar essas mudanças porque também não sabem sobre essas 3 razões cruciais para isso acontecer. As 3 razões que eu vou explicar para você agora. O primeiro motivo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a informação por si só, ela não muda o comportamento. Hoje, a gente está vivendo em um mundo inundado de informação, o que gera uma enorme confusão. Existe uma quantidade massiva de dados, de informações disponíveis sobre nutrição que pode nos sobrecarregar, porque em sua maioria elas são contraditórias e muitos influenciadores, blogueiros, até mesmo canais de mídia, jornais, fazem com que essas mensagens sejam contraditórias porque elas chamam a sua atenção. Isso faz com que você tenha um prejuízo em compreender o que realmente é saudável. Todo mundo fica confuso, o que é melhor, e complica a sua tomada de decisão. Vamos ser sinceros, então? A gente está cansado, a gente está saturado sobre saber o que é saudável e o que não é, além de cansado de 1000 dietas diferentes que surgem a cada dia, falsas promessas e produtos milagrosos de pessoas que só querem lucrar com a nossa insatisfação. É um grande mercado e as pessoas querem, todo mundo, fisgar uma fatia da sua insatisfação e te deixar confuso parece ser muito lucrativo para a indústria. Todo mundo já sabe que deve comer mais fruta, comer menos açúcar, mas ainda assim, quantos de nós, de fato, realmente faz isso? A verdade é uma só. Essa enxurrada de informações muitas vezes nos paralisa e, pior ainda, nos faz sentir culpados quando a gente não consegue seguir isso à risca. Por isso, existe um conceito que foi postulado por George Scrinis, que ele critica justamente essa ênfase exagerada em nutrientes isolados, em vez de ter uma visão holística da alimentação. Essa abordagem reducionista transforma a comida em uma mera soma de partes, ignorando o seu contexto cultural, social e emocional da alimentação. Quando a gente foca apenas em componentes nutricionais isolados, perdemos de vista a complexidade e a riqueza da experiência alimentar. Isso acaba contribuindo para uma confusão e uma ansiedade em torno das escolhas alimentares, porque a alimentação deixa de ser um ato natural e prazeroso e se torna uma tarefa técnica e muitas vezes frustrante. Por isso, é crucial que a gente mude a nossa perspectiva, que a gente abrace uma visão mais integrada e consciente da nutrição,
que a gente consiga se relacionar mais com os alimentos em todos esses aspectos e não ver a comida somente como um mero nutriente. O que a gente realmente precisa é de uma revolução na forma como a gente aplica esse conhecimento que a gente tem de uma forma que vai impactar de verdade a nossa vida. E é por isso que eu estou aqui para falar sobre Mindful Eating com vocês. Porque essa abordagem, ela tem um grande objetivo, que é fazer você se sentir seguro, segura nas suas escolhas alimentares. Por isso, é muito importante que a gente entenda que não adianta você pegar essas informações que estão aqui e não colocá-las em práticas. Se você não colocar em prática o que você aprende aqui, você não vai conseguir sentir a mudança que essa abordagem tem para te oferecer. Eu preciso que você coloque em ação, preciso que você haja, que você coloque em prática. Porque eu quero realmente que o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês faça diferença na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida do maior número de pessoas que eu puder fazer. Porque esse conhecimento, se ele ficar só para mim, não vai adiantar. Eu quero contribuir efetivamente na sua vida. Eu quero que a gente possa entender que existem outros caminhos para ter uma boa alimentação e de que a culpa não é sua quando você sente perda de controle, culpa, e que essa forma, que é a consciência alimentar, pode ser um caminho para mudar não só a sua forma de comer, mas também a sua forma de viver. Então vamos entender mais sobre isso juntos. E antes da gente ir para o próximo passo, deixe o seu like, deixe a sua curtida aqui no nosso podcast, porque é assim que a gente vai conseguir distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Mas, de novo, esse conteúdo é para ser significativo na sua vida. Eu quero que você comente aqui comigo como que você recebe esse conteúdo, eu quero que você compartilhe como você se sente aqui nos comentários, porque eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário. E vamos para o nosso, então, segundo motivo. O segundo motivo que pode estar impedindo você de ter uma melhor alimentação é a desatenção. Na era da conexão, parece que desligou o Wi-Fi que a gente tem da nossa conexão interna. Na era da conexão, a gente nunca esteve tão desconectado de si mesmo. A gente está tão focado em tela, a gente está tão distraído com fatores externos que a gente esquece de prestar atenção ao que realmente importa, que é o nosso bem-estar, que é a nossa saúde, que é a nossa alimentação. E a desatenção tem um impacto severamente negativo na nossa alimentação. Comer sem atenção pode levar ao aumento do consumo de calorias, mas parece que as pessoas não estão muito preocupadas com a atenção quando vão comer. O que a gente começa a perceber é que as pessoas estão o tempo todo na correria, acabam culpando a falta de tempo, mas não conseguem muitas vezes admitir que essa falta de atenção que come está sabotando a própria saúde. Quem aí gosta de comer em frente à televisão ou usa o celular enquanto come? Pode ser que você, inclusive, esteja assistindo esse podcast comendo. Se você faz isso, comenta aqui para eu saber. Uma coisa que é muito importante que a gente saiba é que quanto mais a sua atenção é exigida por fatores externos, mais difícil é prestar atenção na comida e tomar decisões alimentares conscientes. Então a gente tem que perceber que a gente precisa colocar um limite nisso. Tem que chegar uma hora onde a gente pare de buscar desculpas e comece, de fato, a trazer a atenção ao que realmente importa, e prestar atenção ao que come pode ser uma delas. Eu vou repetir essa frase a seguir muitas vezes por aqui, algo que eu costumo falar e digo muito nas minhas aulas para os meus alunos: atenção ao comer não é opcional. A atenção é um componente importantíssimo para a gente regular o nosso apetite. Nossas emoções e a falta da atenção impacta negativamente os nossos hábitos alimentares. A atenção também tem um impacto profundo no nosso sistema cognitivo. Quando a gente come de forma distraída, a gente recruta menos as regiões de uma região do cérebro conhecida como córtex pré-frontal, que é essa região atrás da nossa testa, que é uma área do nosso cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisão, controle de impulso. E isso prejudica a formação de memórias relacionadas à alimentação e torna a gente menos capaz de nos lembrar o que a gente comeu e a quantidade que a gente comeu ao longo do dia. Sabe aquela máxima, se eu não lembro, eu não fiz?
Pela perspectiva da neurociência, isso de fato é verdade. Então, se você come distraído ou desatento e não consegue se lembrar desse consumo ao longo do dia, você pode repetir esse comportamento mais de uma vez. Ah, eu não comi doce hoje, vai lá e come de novo. Ou não tem como dimensionar a quantidade que comeu ao longo de um dia, tá? Além disso, a percepção dos sentidos, do cheiro, do tato, do olfato, do paladar enquanto a gente come, gera uma resposta de satisfação e quando a gente está distraído, essa satisfação é diminuída e isso deixa a gente mais propenso a exagerar quando a gente come. Essa falta de atenção vai tornar a gente mais vulnerável à perda de controle e nos leva a fazer escolhas alimentares piores, perpetuando esse ciclo de maus hábitos que podem ser muito difíceis de quebrar. É hora da gente acordar e perceber que a atenção plena não é mais uma moda passageira, que é uma necessidade urgente para a gente viver de maneira mais consciente e saudável na nossa sociedade atual. O terceiro motivo pelo qual a gente precisa pensar em novas abordagens, em sair dessa ideia de somente dietas e ter mais informações sobre o que deixa de ser saudável, é que nós podemos sofrer alterações no nosso comportamento alimentar. Essas alterações comportamentais podem ter um impacto significativo na nossa capacidade de manter uma alimentação equilibrada e podem contribuir, por exemplo, para o efeito sanfona, que é esse ciclo de perda e reganho de peso repetido. E aqui eu vou comentar sobre alguma dessas alterações comportamentais, como, por exemplo, o comer emocional, a compulsão alimentar e a perda de controle com a comida. Quando a gente fala sobre o comer emocional, a gente entende comer emocional como o ato de utilizar a comida como uma forma de lidar com as emoções, ao invés de atender a nossa fome física. Em vez de comer para nutrir o nosso corpo, a gente pode buscar a comida, recorrer à comida como uma forma de se confortar, de aliviar o estresse ou escapar de sentimentos negativos, como a tristeza, como a solidão, como o tédio. Esse comportamento pode levar a gente ao consumo excessivo de alimentos, especialmente aqueles ricos em açúcar e gordura, e frequentemente podem resultar em culpa e insatisfação. Então, nesse caso, uma pessoa pode tentar seguir uma alimentação equilibrada, ela sabe o que é certo, o que é errado comer, mas quando ela começa a sentir tédio, por exemplo, ela pode sentir uma vontade muito grande de comer. Então, quando ela vai escrever um e-mail, fazer uma planilha de trabalho, ela acaba comendo como uma forma de se distrair daquela emoção. Então, eu estou usando de exemplo aqui o tédio, mas poderia ser raiva, poderia ser tristeza, ou poderia ser até mesmo comer como uma forma de procrastinar. Eu tenho uma atividade para fazer, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu fico recorrendo ali à geladeira como uma forma de adiar esse compromisso, essa tarefa, que para mim é difícil de executar. Então, a gente tem que ver também que nesse comer emocional, ele tem um outro lado, que é o outro lado dessa moeda. E é importante que você saiba disso também, porque no fundo, todo comer é emocional. Toda vez que a gente come, a gente sente alguma coisa, a gente tem alguma sensação, algum sentimento relacionado a isso. Mas isso não necessariamente é ruim, porque em algumas situações você pode comer por uma razão emocional e não perder o controle, por exemplo, ou comer de forma exagerada. Então, existem algumas pessoas que, mesmo experimentando essas mesmas emoções e sentimentos, podem não usar a comida como uma válvula de escape. Então, quando a gente traz isso para o nosso contexto sociocultural, a gente, por entender que nós somos seres simbólicos, nós comemoramos aniversários, casamento, nós temos o luto, a gente pode, por exemplo, estar feliz e comer para celebrar, uma festa de aniversário. Você não planejou comer aquele bolo, mas por gostar daquele alimento, por também querer celebrar aquele momento, você come. Isso não necessariamente é um exagero, dentro do contexto de frequência, quantidade, contexto, a gente vai entender que isso pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, por exemplo. E um outro aspecto que pode e é muito mais comum e presente na nossa população é a compulsão alimentar. Só que a compulsão ela já é caracterizada como um transtorno de saúde mental
que se apresenta por episódios recorrentes em que uma pessoa consome grande quantidade de comida em um curto período de tempo, acompanhado por uma sensação de perda de controle. Essa condição ela não afeta apenas a saúde emocional, mas também dificulta a manutenção de uma alimentação equilibrada. Por quê? Porque essa pessoa, novamente, assim como no comer emocional, ela se propõe a fazer uma dieta, ela tenta seguir aquelas orientações nutricionais, mas por conta desse transtorno, ela pode apresentar um episódio compulsivo e isso levar ela a comer de uma forma exagerada. Esse episódio ele pode ser seguido por sentimentos de culpa, de vergonha, levando a tentativas de compensar com mais uma restrição na alimentação. Então, eu vou parar de comer de vez chocolate, aí tenta fazer essa restrição, perde o controle, tenta tirar o carboidrato da alimentação, que é muito comum. Então, agora eu vou fazer uma alimentação totalmente sem carboidrato para eu me livrar desse alimento, acaba perdendo o controle, porque a gente sabe que nesse ciclo a restrição acaba deixando a pessoa mais vulnerável a esse comportamento. Então, esse ciclo de restrição e excesso é um dos principais fatores que acabam contribuindo, por exemplo, para o efeito sanfona, onde a pessoa ela acaba tendo essa oscilação de peso repetida e uma dificuldade em estabelecer uma relação saudável com a comida. E isso vai se tornando um obstáculo, porque essa pessoa ela tem mais dificuldade de alcançar e manter um peso equilibrado e uma alimentação equilibrada também. E o terceiro fator que eu quero discutir com vocês, que é um padrão muito comum de quem comenta, se intitula muitas vezes como beliscador. É chamado isso na literatura científica de comer externo, comer por razões externas a você, que não sejam, por exemplo, questões internas, nesse caso, fome física. Uma questão interna que me leva a comer, uma necessidade por energia, uma fome fisiológica, uma necessidade de nutrir o nosso corpo, é uma razão interna. Uma razão externa pode ser, por exemplo, a disponibilidade. Então, eu acabo comendo com essa tendência de comer em resposta a estímulos visuais, o cheiro da comida, ao invés de uma percepção, uma sensação interna de fome. Essa perda de controle ao comer, diante dessa disponibilidade de comida, é um comportamento que muitas pessoas experimentam, especialmente em ambientes onde existe um fácil acesso à comida palatável. Então, muitas pessoas comentam, eu não posso ter chocolate em casa, eu não posso ter alimentos doces em casa, eu não posso ter um salgadinho em casa. Sabe esse famoso beliscar? Esse é um padrão muito comum em um perfil dessa pessoa. Então, nesse perfil, a pessoa é influenciada por estímulos externos e ela pode sentir uma forte vontade de comer simplesmente porque a comida está ali presente, mesmo que ela não esteja fisicamente com fome. Então, pode ser situações onde ela pode não estar em casa, como nos exemplos que eu citei, mas ela vai para uma festa, para um buffet, ela passa em frente a uma padaria, sente o cheiro de pão fresco, e esse estímulo se torna irresistível. Então, a pessoa pode acabar comendo mais do que ela pretendia ali, ou não consegue seguir um planejamento alimentar. Esse comportamento ele pode ser problemático porque se isso acontece com frequência, isso pode levar a um consumo excessivo de calorias e dificultar a manutenção de uma alimentação equilibrada. Além disso, esse comer externo pode contribuir para o ganho de peso e também para o efeito sanfona, onde esse peso ele vai oscilar ao longo do tempo. E é muito importante, e o porquê que eu quis tocar nesse ponto com vocês, é porque uma coisa que eu sinto que é um sofrimento muito grande de quem me procura no consultório, de que é um sofrimento muito grande, uma frustração muito grande dos profissionais que me procuram para aprender essa abordagem, é de que as pessoas estão cada vez mais frustradas em relação a si próprio. As pessoas chegam muitas vezes e falam, você é minha última saída, você é minha última opção, se você não me ajudar eu não sei mais o que eu posso fazer. Né? E a gente começa a entender que esse ciclo de frustração, ele leva essa pessoa a se sentir mais incapaz de mudar, um ciclo de impotência na alimentação. Então essas tentativas, quando elas são frustradas no controle da alimentação, elas vão intensificando essa sensação de incapacidade. Só que o que eu quero que você saia daqui
é sabendo de que isso não acontece só com você, de que isso também não é a sua culpa, isso não quer dizer que não seja a sua responsabilidade, a gente precisa separar esses assuntos, né? Se culpar é uma forma muito punitiva e autocrítica, muitas vezes, de se relacionar com esse comportamento, que muitas vezes alimenta essa culpa, essa crítica, essa frustração. E a responsabilidade é um olhar curioso para a gente entender como a gente pode se relacionar de uma forma diferente com essa situação, com esse contexto. E aqui, é claro, dentro da consciência alimentar, a gente sempre explora o quanto podemos agir de uma forma compassiva, lembrando que compaixão não é passar a mão na cabeça, é a gente ser responsável e agir para aliviar o nosso sofrimento ou nos retirar do sofrimento, tá? Então a gente pode se perceber muitas vezes dentro desse ciclo, desse espiral de desesperança e com esses impactos na nossa saúde mental e emocional, porque a gente se frustra, a gente fica para baixo, a gente sente que não vai ser capaz de ter uma boa alimentação, a gente se sente que tem alguma coisa quebrada dentro da gente. E essa falha repetida em alcançar suas metas alimentares começa a cultivar uma crença limitante de que você não é capaz de mudar a sua alimentação. Essa crença é devastadora, né? Porque ela acaba corroendo a sua autoestima, a sua confiança e acaba criando esse ciclo vicioso, onde o fracasso passa a impedir essas novas tentativas de mudança. E a gente vai mudar isso a partir de agora. Eu quero que você saia desse lugar, tá? Essa visão negativa se torna ainda mais desafiadora quando a gente tenta adotar estratégias alimentares de longo prazo e sustentáveis, porque essa desmotivação vai levar você ao abandono de planos alimentares antes mesmo de você começar, porque você não acredita que é capaz de mudar. Então as pessoas podem se sentir de fato presas a esse padrão comportamental que parece inquebrável, onde cada recaída pode reforçar essa ideia de incapacidade de controlar a alimentação, mas mais uma vez, eu quero que você quebre esse ciclo comigo a partir de agora, porque existem outras formas de se alimentar, existe uma solução para você que está passando por isso. Então, se saber o que comer não basta, se a desatenção corrói a nossa capacidade de nos alimentarmos de uma forma saudável e esses comportamentos disfuncionais vão se enraizando no nosso padrão comportamental, como de fato eu posso conquistar uma alimentação verdadeiramente equilibrada? É aqui que o Mindful Eating vai se tornar essencial na sua vida. Essa abordagem vai além do simples conhecimento nutricional. Ela nos convida a estar plenamente presentes no ato de comer e a reconhecer os sinais internos de fome e saciedade e entender que as emoções podem nos levar a buscar a comida, mas que podemos aprender a lidar com elas de uma outra forma que não seja usando a comida. O Mindful Eating nos ensina a desacelerar, a saborear cada mordida e a transformar o ato de comer em uma experiência consciente e intencional. E com isso, a gente rompe os ciclos da compulsão, reduz o comer emocional e cultiva uma relação mais harmoniosa e equilibrada com a alimentação. Então, o Mindful Eating ele vai ajudar a gente a desmantelar os padrões da compulsão alimentar e do comer emocional por nos reconectar com os nossos sinais internos e nossas emoções. Existe um ponto que impacta muito nesses comportamentos, então a gente acaba batendo muito na tecla. O que eu como para melhorar a minha alimentação? Mas talvez a pergunta é, eu consigo saber quando eu estou com fome e diferenciar isso de quando eu estou com vontade de comer? Eu sei diferenciar quando é o momento de começar e quando parar de comer? Eu tenho essas habilidades? Então, quando a gente pratica alimentação consciente, a gente vai aprender a identificar e a diferenciar a fome física da fome emocional, em vez da gente reagir automaticamente a gatilhos emocionais com comida. Lembra que eu comentei do tédio, da raiva, da tristeza? Esses são gatilhos emocionais. A emoção, mas também a forma com que você lida com ela. Então a gente vai ser encorajado a pausar e refletir sobre o que realmente a gente está sentindo, porque a gente pode confundir sensações emocionais com estados de fome. Eu estou experimentando ansiedade, mas a forma com que eu interpreto isso é fome. Aí parece que eu estou sempre com fome, e talvez você esteja ansioso. E o contrário também é verdadeiro. Para aqueles que lutam com a compulsão alimentar, o Mindful Eating ele vai oferecer uma ferramenta muito importante para desacelerar enquanto você está comendo. Isso vai contribuir
para que você consiga perceber cada mordida quando você está comendo, para que você perceba sentir e conseguir entender quando você está satisfeito, evitando os excessos. Uma coisa que a gente confunde muito quando a gente passa por perda de controle é satisfeito de exagero. A gente acaba entendendo satisfação com um preenchimento do nosso estômago, que é quando a gente passou do ponto. A gente quer preencher o nosso estômago para atingir uma sensação específica, que traz alívio, que traz sedação, e a gente precisa ir aprendendo esse ponto, que é um ponto de conforto, onde o nosso estômago está preenchido, que a gente comeu o suficiente para se nutrir e onde a gente não está exagerando. Então a gente precisa reaprender a fazer isso. Então essa prática nos ensina a apreciar a textura, o sabor, o aroma dos alimentos, transformando a refeição em um momento de prazer e não de culpa. Porque eu acabei de comentar com você que a culpa, ela pode ser inclusive um dos problemas que acabam colocando você ou mantendo você dentro desse ciclo de perda de controle e compulsão. Além disso, quando a gente está mais consciente, a gente consegue identificar quando a gente está comendo em resposta a estímulos externos, como a visão, o cheiro da comida, ao invés de simplesmente por fome. Então a gente acaba saindo desse automatismo de comer em resposta ao cheiro, quando a gente vê que a comida está disponível, e a decidir se de fato a gente quer ou não comer. E um dos aspectos muito importantes que a gente aprende, além do Mindful Eating, para muitas pessoas, inclusive, o Mindful Eating acabou se tornando uma alimentação onde a gente está muito voltado a comer um alimento em particular, seja um pedaço de chocolate, e a gente esquece que o Mindful Eating pode ser praticado de várias formas. E a gente tem um papel do Mindfulness aqui nesse cenário. A meditação Mindfulness desempenha um papel crucial em promover alterações neurofuncionais e cognitivas que vão ajudar a melhorar a compulsão alimentar, o comer emocional e o comer externo. A meditação Mindfulness, ela é um benefício que a gente vai utilizar através de práticas meditativas, recursos e exercícios que vão ser associados à prática do Mindful Eating para resultar nesses benefícios, nessas mudanças que eu vou comentar aqui com vocês. Então, os estudos hoje mostram que a prática regular da meditação Mindfulness pode, por exemplo, aumentar a atividade do córtex pré-frontal. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco um pouquinho sobre a função dessa região do nosso cérebro? O córtex pré-frontal é uma área do cérebro associada ao controle executivo, que também ajuda a gente a regular as nossas emoções. Essa região é responsável por funções muito importantes para a tomada de decisão, para o planejamento, para o autocontrole, e elas são fundamentais para você conseguir gerenciar os seus impulsos em relação à comida. Então, lembra que a pessoa não pode ver a comida disponível, que isso pode ser um impulso para ela comer? Pois é. Quando a gente fortalece essa área através da meditação, os indivíduos podem desenvolver uma maior capacidade de resistir a esses impulsos alimentares e tomar decisões alimentares mais conscientes e deliberadas, ou seja, a seguir de fato uma mudança alimentar no longo prazo e tornar isso um hábito na sua vida. Isso significa que, em vez de ceder automaticamente a desejo por comida ou a hábitos que podem ser prejudiciais, quem pratica mindfulness, quem torna essa prática mais rotineira na sua vida, se torna também mais apto a fazer escolhas mais alinhadas com seus objetivos de saúde e de bem-estar. Além disso, a meditação mindfulness ela pode reduzir a atividade da amígdala. A amígdala a gente muitas vezes pensa aqui na garganta, as tonsilas palatinas. Mas a amígdala é uma região do nosso cérebro envolvida na resposta ao estresse e nas emoções intensas. A amígdala é conhecida pelo seu papel em detectar e trazer respostas a ameaças, o que pode desencadear reações emocionais intensas. Essa redução na atividade da amígdala, através da prática de mindfulness, pode levar, por exemplo, uma diminuição dos gatilhos emocionais que frequentemente resultam em um comer emocional. Com menos reatividade emocional, os indivíduos encontram-se em uma posição melhor para distinguir entre o que é fome física real e o desejo induzido por fatores emocionais ou externos.
Isso não apenas ajuda a reduzir o comer emocional, mas também promove uma relação mais equilibrada e saudável com a comida e com as próprias emoções. Inclusive, existem estudos já mostrando o como a prática de meditação mindfulness melhora a ansiedade, melhora a depressão, melhora os quadros de insônia. Então, a prática, ela está associada também ao aumento da conectividade entre algumas regiões do cérebro que têm um papel muito importante nas nossas decisões alimentares, como, por exemplo, o córtex pré-frontal e a ínsula. A ínsula é uma área do cérebro que desempenha um papel muito importante em perceber as nossas sensações internas, ou o que é também conhecido como interocepção. Então, você pensa em fazer xixi ou você sente vontade de fazer xixi? A resposta que a gente espera que a maior parte das pessoas tenham aqui é: eu sinto vontade de fazer xixi. Você sente a sua bexiga cheia. Da mesma forma que você sente a sua bexiga cheia, você pode sentir também a temperatura do ambiente, a roupa em contato com o seu corpo. Então, nós temos essa capacidade de navegar no ambiente externo, pelos estímulos visuais, pelo som, pelo cheiro, e também a nossa capacidade de navegar no nosso ambiente interno. E quem é responsável por isso é a ínsula. Então, ela consegue nos ajudar a sentir, a interpretar esses sinais internos do nosso corpo, como, por exemplo, a fome e a saciedade. Essa conectividade aprimorada entre essa região do córtex pré-frontal e a ínsula melhora significativamente a capacidade de uma pessoa de perceber quando realmente está com fome ou quando está satisfeita. E aumentar essa percepção interoceptiva, mediante a prática de mindfulness, ajuda também a prevenir o comer em excesso ou a resposta a estímulos externos, promovendo uma alimentação muito mais consciente. Um outro ponto muito importante que Mindfulness vai nos ajudar a trabalhar e a colocar o Mindful Eating em prática é a reconhecer os gatilhos pelo qual a gente está tendo os nossos comportamentos. Quais são os gatilhos que estão nos levando a comer? Como, por exemplo, os estímulos externos, a disponibilidade, o cheiro ou as nossas emoções, o tédio, a raiva. E assim a gente vai conseguir explorar formas alternativas de lidar com tudo isso usando a prática meditativa, as práticas de respiração ou simplesmente usando uma forma específica e particular de reconhecer os nossos sentidos enquanto come para conseguir se oferecer esse alimento sem perder o controle. Então, essas práticas alternativas oferecem maneiras mais saudáveis de responder às nossas necessidades emocionais, permitindo que, assim, a gente se afaste dessa resposta automática de recorrer à comida como um mecanismo de enfrentamento. Ou seja, eu sinto tédio, eu não consigo lidar com isso, e aí eu acabo comendo para me distrair. Então, quando eu incorporo essas práticas no dia a dia, a gente acaba ganhando uma ferramenta valiosa para gerenciar o estresse e as emoções de uma maneira mais eficaz e promove um estilo de vida mais equilibrado e consciente. Isso não só melhora a nossa relação com a comida, mas também contribui para o bem-estar geral mais positivo. Como eu comentei, isso é já bem consolidado em contribuir com a melhora da ansiedade, melhora da depressão, com a melhora da insônia, por exemplo, tá? Então, cultivando uma relação mais consciente e compassiva com a alimentação, o Mindful Eating ele vai nos empoderar a quebrar esses ciclos prejudiciais, promovendo uma relação mais equilibrada e satisfatória com a comida e, consequentemente, com nós mesmos. Essa prática ela vai nos ajudar a implementar padrões alimentares que são sustentáveis, respeitando esses sinais internos e promovendo esse estilo de vida mais saudável e equilibrado. E com o tempo, essa abordagem, ela vai nos libertar do efeito sanfona, porque a gente vai se afastar desses fatores que levam a gente ou a restringir, perder o controle, e a adotar uma maneira mais flexível de se alimentar, que leve em consideração o nosso contexto, que seja mais alinhado com as nossas questões socioculturais, que seja mais alinhada com as nossas necessidades também individuais. Então, o Mindful Eating, ele vai se apresentar para a gente como uma solução muito poderosa, muito transformadora para os desafios alimentares contemporâneos. É muito curioso quando a gente olha para a origem do Mindful Eating, ver que isso surgiu junto com o budismo 2.500 anos atrás. E a gente vai entendendo que essa prática, apesar de milenar, ela ainda se caracteriza de uma forma muito atual. Então, quando a gente
aprende a estar presente e consciente durante a refeição, essa abordagem vai romper com esses padrões disfuncionais, como o comer emocional, a compulsão, esse comer externo, por exemplo. Vai ajudar a gente a lidar com essa ideia de que comida é só nutriente, ou que a gente chamou aqui de nutricionismo, que leva a gente a ficar mais ansioso em relação ao que a gente come, a gente está sempre julgando as nossas decisões alimentares, e a promover uma conexão mais profunda com os nossos sinais de fome e saciedade. Isso vai ajudar a gente a fazer essas escolhas mais saudáveis e sustentáveis ao longo da vida. Então, quando a gente adota o mindful eating, a consciência alimentar, a gente não vai melhorar só a nossa relação com a vida, né, com a comida, mas a gente também vai valorizar e mudar a nossa relação com o nosso estilo de vida. Então, por isso que eu sempre falo, né, esse é um podcast que quer despertar você não só para uma vida mais consciente, como para uma alimentação mais consciente. Então, essa prática ela vai tirar a gente do efeito sanfona e vai ajudar a gente a se conectar com uma característica muito mais alinhada com os nossos valores pessoais. Por isso que o Mindful Eating não é só uma tendência passageira, mas é um caminho, de fato, para uma alimentação e uma vida mais saudável e consciente. E se você gostou do nosso episódio de hoje, deixa sua curtida aqui pra gente, ajuda essa conversa a chegar a mais pessoas, compartilha com pessoas que precisam entender mais essa relação contemporânea com a alimentação, entender que existem outras formas de lidar com isso e, claro, deixa aqui nos comentários, eu quero saber, para mim é muito valioso saber como que você recebe esse conteúdo. Eu quero ler a sua sugestão, de quem você quer ouvir aqui comigo no podcast, mas também a sua percepção de como você recebe esse conteúdo para a gente continuar esse diálogo aqui embaixo. Combinado? Então, muito obrigado pela sua atenção no nosso podcast e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!